Boa noite, senhoras e senhores. Aqui é o professor Wilson Amaral, da disciplina de Linguagem de Programação 1, no Centro Universitário UDF. Hoje é dia 1º de setembro de 2020, são 19 horas e 30 minutos. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da unidade 2. Ter tranquilidade quanto a isso. Então, seguindo o nosso cronograma de comentar a respeito das avaliações mais acertadas, na verdade, as que vocês tiveram mais dificuldade na prova da semana passada, eu estou apresentando aqui as questões que foram sorteadas nas provas de vocês. Essa primeira questão, por exemplo, ela aborda os princípios básicos do Python, e ela foi bem tranquilo, porque 65% da turma acertou esse item. Teve um grupo ali, 20% da turma, que respondeu como alternativa de resposta a letra E, como vocês podem ver. E na letra E, apontava todos os 3 itens aqui do enunciado são verdadeiros. Sendo que, na verdade, a alternativa correta dessa questão, o gabarito dessa questão é a letra D. Então, que diz que o último item ele é falso. Então, é esse daqui, ó. O local de memória da memória RAM é capaz de reter o elemento do dado armazenando seu conteúdo indefinidamente, ou seja, para sempre. 20% da turma achou que essa alternativa aqui era verdadeira, que na memória RAM os dados são armazenados indefinidamente, ou seja, para sempre. Não, está errado. A gente sabe que a memória RAM ela é volátil. A memória RAM do computador ela perde todo o seu conteúdo se ele for desligado. Era uma questão que, olha aqui o nível que eu cadastrei essa questão. Ó, eu cadastrei ela com nível 1, ou seja, muito fácil, porque eu estou perguntando coisas muito principiantes. Ó. A variável é um conceito existente em todas as linguagens de programação, designada para que seus dados possam ser alterados, verdadeiro. Em programação de computadores, uma variável é um elemento da linguagem que ocupa pelo menos 1 byte na memória RAM do computador, verdadeiro, e a última, que é falsa. Esse local de memória é capaz de reter o elemento do dado armazenado indefinidamente para sempre. 20% da turma disse que isso é verdade. É uma questão, assim, básico do básico. Não era para haver dúvidas nesse sentido, tá, gente? Memória RAM, os dados são perdidos quando a máquina é desligada. E aí, por conta disso, 35% de vocês erraram esse item. E aí, por conta disso, em vez de ser muito fácil, como eu havia cadastrado inicialmente, está aqui, ó, nível 1. 1 é muito fácil, 2 é fácil, 3 é médio, 4 é um nível difícil e 5 muito difícil. Eu cadastrei essa questão com nível 1. E aqui ela ficou entre fácil e médio justamente porque teve gente que achou que a memória RAM, os dados não se perdiam. Se houver alguma dúvida, por favor, não deixe de comentar. Outra coisa que eu achei estranho, porque teve aluno que levou 13 minutos para resolver essa questão. Então, é muito tempo para uma questão efetivamente muito simples. Aí, o que pode ter levado uma pessoa a levar 13 minutos para responder essa questão? Não pode. É muito simples para esse tipo de perda de tempo, né? Até porque vocês têm um tempo certo para fazer a prova. Levar 13 minutos nessa questão. Teve um colega que levou menor tempo, levou 18 segundos, que é mais ou menos o tempo de você ler isso aqui e dizer que ela está incorreta. Ok?
Essa outra questão, ela também me preocupou um pouquinho, porque 33%, ou seja, um terço da turma, errou esse item. E não, ele é um item que não precisava ter esse tanto de erro, olha só. No contexto da linguagem de programação, a expressão modelo de dados diz respeito à abordagem, aos paradigmas e às técnicas adotadas na programação Python. A respeito deste assunto, aponte abaixo a alternativa correta. Aí eu tinha lá na letra A, todo dado em um programa escrito em Python é representado por um objeto verdadeiro. Verdadeiro. Letra B, todo objeto do tipo list terá associado a si um conjunto de funções adequadas à manipulação de listas. Verdadeiro. Objeto do tipo list, no Python, manipulação de listas. Está lá no iniciozinho, na página 27 do nosso arquivo, da unidade 1. Letra C, todo objeto em Python tem 3 aspectos. Um identificador, que é o nome dele, um tipo, que é o tipo de dado, float, string, número, e um conteúdo verdadeiro. E olha só, eu tive gente aqui apontando somente essa alternativa como correta, julgou as outras como sendo incorretas. Letra D, todo objeto em Python é criado a partir de uma classe, verdadeiro. E aí, o que torna a questão, então, verdadeira é apontar a última alternativa, que diz que todas as alternativas de respostas anteriores estão corretas. 66% da turma acertou, ou seja, 2/3, porém, um terço da turma errou essa questão. Nessa questão aqui, também teve um comportamento semelhante, 72% de vocês acertaram e 27% de vocês erraram. Ela foi sorteada em 18 das provas e esse é o score dela. O gabarito da questão diz que 3 das regras são verdadeiras. Vamos olhar aqui. Então, a primeira regra, que é a respeito da nomenclatura de variáveis, a primeira regra diz que não pode conter números, apenas letras ou underscore. Pronto, essa daí já é errada. A gente sabe que uma variável, ela pode conter números. Ela não pode começar por números, mas pode conter números. Então, a gente tem aqui, vamos ver quem apontou que todas estavam corretas. Um de vocês, 5%, apontou que todas estavam corretas, então provavelmente julgou que uma variável não pode conter números. Então as outras 3 estão corretas. Uma variável não pode conter espaço em branco, não pode conter caracteres especiais e não pode ser uma palavra reservada da linguagem. Lembrando que caracteres especiais para o Python, eu vou deixar isso bem claro, tá? Caracteres especiais para o Python vou até abrir aqui o meu compilador online, se alguém quiser acompanhar comigo, o endereço é repl.it, repl.it. Romeu, Eco, Papa, Lima, ponto, Índia, Tango. Tá? Eu vou botar, o que eu vou fazer aqui? Eu vou mostrar para vocês uma das características da linguagem Python, que é o seguinte: caracteres especiais para o Python são caracteres especiais mesmo, interrogação, exclamação, o caractere number. Caracteres acentuados, eu vou até mostrar uma coisa aqui para vocês. A versão do Python que eu utilizo na máquina, a versão do Python que eu utilizo na minha máquina é uma versão mais antiga do que a de vocês. Quer ver? Python. Eu trabalho com a versão 2.7 ainda, porque ela é de 2018. Então, eu trabalho com essa versão ainda. Então, quando eu tento declarar uma variável, por exemplo, avião recebe 3, e eu tento compilar isso,
Na versão 2.7, que é a versão que eu trabalho, antiga, 2018, ela dava erro. Agora, olha aqui a versão 3.8, que é a que vocês estão trabalhando. Está vendo aqui do lado direito da minha tela? Eu estou mostrando qual é a versão, 3.8. Então, por exemplo, quando eu chego aqui na minha versão 3.8 e declaro avião recebe 3, e dou um Enter e mando dar um print do valor da variável avião, olha só o que acontece. Eu vou rodar isso daqui e observe que ele deixa passar. Avião tem uma letra ali acentuada, um A com um tio, que a partir da linguagem 3.7, o Python permite. Tá? Então, lembrando então que caracteres especiais são caracteres especiais mesmo. Por exemplo, eu vou botar, em vez de avião, eu vou botar uma variável chamada num e vou botar, por exemplo, uma interrogação, ó, num e interrogação. Aí, quando a gente tenta, agora, ó, num interrogação. Estou colocando ali uma interrogação no meio, certo? E exclamação também. Quando aí você tenta compilar, olha lá, aí sim ele dá erro. Então, caracteres especiais para a linguagem Python são os símbolos number, exclamação, e comercial, abre e fecha parêntese, asterisco, percent, tá? Interrogação, exclamação, a barra. Os caracteres acentuados, olha lá, ele vai deixar passar, ó, vou botar logo 2 caracteres acentuados, ó, aviação. Coloquei C cedilha, aviação. C cedilha, A, ó, tio. Quando eu mando rodar, olha lá, ele aceita. Eu, particularmente, professor Wilson, opinião pessoal, eu não gosto disso. É uma linguagem que fica meio bagunçada, porque aceitar esse tipo de caractere, aceitar qualquer tipo de. Agora, lá na minha versão, ó, no 2.7, aviação. Recebe sim. Quando eu tento compilar isso daqui, ele vai estourar e dizer que não é válido. Então, o Python, antigamente, ele tratava esse tipo de coisa. Depois, ele virou Nutella. Antes, ele era raiz. Agora, ele é Nutella. Tudo bem? Continuando aqui, então, ó, nessa questão, a única alternativa dessas 4 premissas que é falsa é a primeira, que diz que uma variável não pode conter números. E a gente sabe que ela pode conter números, tá? Ela só não pode começar com números. Essa próxima questão aqui eu não vou comentar, porque todo mundo gabaritou essa questão, falava. Olha aí que estranho, né? Ó, essa próxima questão, ela fala da variável começando com número. E aí eu peço qual das opções abaixo, em Python, é um identificador inválido. Aí eu coloco na letra A uma variável que começa com o número 1. E todo mundo acertou essa questão. Aí chega na anterior, que tinha uma premissa lá que falava que a variável não pode conter números, apenas letras ou underscore, e aí a pessoa vai e me erra. Não entendo isso. Será que é pressa? O aluno que demorou para fazer essa questão levou 8 minutos e meio. O aluno que fez mais rápido fez essa questão em 16 segundos. É uma questão assim que você bate o olho e você consegue saber da resposta. Então, essa próxima questão aqui, todo mundo gabaritou, parabéns. Ela muito provavelmente vai sair dos dados, porque ela não tem seu propósito. Essa daqui também, todo mundo gabaritou, fala do mesmo assunto. A variável incorreta, a alternativa incorreta, é a letra C ali, ó, valor salário, tem um acento. E aí, no caso do Python, eles
na versão 3.8, ele aceita isso daqui. Essa questão foi muito acertada também, somente um aluno errou essa questão, ó, que ela tem um espaço em branco no nome da variável. Próxima questão, aí essa já foi bastante errada. 35% de vocês erraram essa questão. O assunto abordado é exatamente o mesmo. Ó. A respeito dos tipos de dados disponíveis na linguagem, aponte abaixo a opção correta que apresenta o tipo de dado a ser utilizado para armazenar o número de telefone em um cadastro. Número de telefone em um cadastro. 20% da turma apontou que esta. Por que? Será que pensou assim, lista telefônica? Será que foi isso? Então, para guardar o número de telefone é string, tá, gente? Ah, professor, mas o número de telefone não é inteiro? Não é numérico? Não. Número de telefone, número do CEP em um cadastro, embora sejam valores que tenham dígitos numéricos de 0 a 9, você jamais vai colocar isso como número, tá? Coisas que vocês estão proibidas de declarar do tipo numérico, seja ele inteiro ou float. CPF. No caso do CPF, tá, gente? No caso do CPF, é um caso raro que a gente faz cálculo com ele. Por exemplo, o seu CPF, não sei se você lembra disso, ele é composto por 9 dígitos. Aqueles últimos 2 dígitos ali a gente chama de dígito verificador. Por quê? Porque eu faço um cálculo matemático com esse número. Então, eu pego o primeiro número, multiplico por 1. Aí eu somo o segundo por 3. Multiplico o terceiro número por 5. Multiplico o quarto número por 7. Multiplico o quinto número por 9. E assim por diante. Faço a soma deles. No final, eu tenho um valor. Esse valor, eu calculo o resto da divisão dele por 11, e esse resultado é o dígito verificador. Então, o dígito verificador do seu CPF, ele serve exclusivamente, é um cálculo feito em cima dos 9 primeiros dígitos, para a gente ver se isso aqui está correto. É dessa forma que os sistemas validam se você digitou o seu CPF correto. Ele não vai lá no banco de dados e verifica se existe. Ele faz esse cálculo na hora, na tela, ainda na camada de front-end, para verificar e já te dar a mensagem. Ó, você digitou algum dígito errado. Isso por conta do dígito verificador. Então, no caso do CPF, realmente a gente faz cálculo matemático. Mas, por que jamais eu posso armazenar o CPF do tipo numérico? Por quê? Imagine, por exemplo, o meu CPF. O meu CPF ele é 009-542-331. Olha o que vai acontecer se eu armazenar isso daqui do tipo numérico. O que acontece com o zero à esquerda do número? Ele não vai contar, então ele vai armazenar lá no banco só isso aqui, ó, 9542-331-87. Olha o risco que eu corro aqui, ó. Olha o perigo. Ele vai simplesmente perder o que tiver aqui na frente. Ó. Por quê? É do tipo numérico. A mesma coisa com o telefone. Imagine um telefone que a pessoa, por exemplo, coloque assim, ó, ele peça o DDD e o número aqui. Imagina uma situação em que eu tenho um telefone começando com 0, ele vai perder esses dados. Porque um valor inteiro, o 0 à esquerda não conta. Então, por esse motivo, ó, CEP, número de telefone, CPF, CNPJ, isso tudo aqui e mais um milhão de coisas. Por exemplo, o número da residência. Número da residência também não pode ser numérico. Número da residência também não pode. Eu não vou fazer cálculo com esse cara.
não vou fazer cálculo com telefone, não vou fazer cálculo com CPF, eu até vou fazer cálculo, mas olha só, eu não posso correr esse risco aqui, ó. Então, tipo de dado numérico, conforme o Max Lee acabou de falar, se eu não vou fazer cálculo com ele, string, já começa por aí. Alguns casos em que eu posso fazer cálculo com ele, como é o caso do CPF e NPJ, mesmo assim eu não vou botar numérico, eu vou botar string, por quê? Por conta desse tipo de coisa aqui, ó. Eu não posso correr o risco de perder dados no meio do caminho. Por favor, não esqueçam mais disso. Isso serve para banco de dados, isso serve para variáveis em linguagem de programação, isso serve para estatística, isso serve para qualquer área que você precise armazenar dados. Se eu precisei armazenar número e não vou precisar fazer cálculo com ele, então ele é do tipo string. Quem pode, então, me dar dois exemplos de variáveis que aí eu vou fazer cálculo com ele e aí, obrigatoriamente, eu tenho que trabalhar com o tipo numérico. Dois exemplos só. Um aluno de cada, um exemplo de cada. Eu quero dois exemplos apenas de uma situação como essa, em que eu preciso armazenar o dado do tipo numérico. Dois exemplos apenas. Vamos lá, dois alunos. Vai lá, Juan, agora. Pode falar, Max. Ano, idade. Pronto, fechou. Ano, idade. Idade é um valor que, muito provavelmente, você vai precisar fazer cálculo com ele. Idade, quantidade de dependentes, o ano de fabricação do veículo. Eu vou botar do tipo inteiro, óbvio. Ano de fabricação do veículo, eu vou botar do tipo inteiro. Por quê? Porque, muito provavelmente, o cálculo do valor do seguro leva em consideração o ano de fabricação. Eu vou precisar fazer um cálculo matemático em cima dele. Muito bom, Max Lee. Agora, o Juan que vai se redimir. Vai lá, Juan. Mais dois exemplos de variáveis numéricas que não tem o jeito. Eu tenho que armazenar numérico mesmo. Não tenho certeza, mas validade de um produto? Validade é do tipo data, né? Certo. Aí não é inteiro, nem real, nem string. Aí tem que ser do tipo data, porque, por exemplo, você vai ter que verificar da data atual para a data anterior, quantos dias esse produto ainda está em validade, então aí tem que ser do tipo data hora. Mas vai lá, me dê aí dois exemplos de variáveis que obrigatoriamente eu preciso declarar numérica. Nota de aluno, professor? Nota, exatamente. A nota do aluno, por exemplo, aqui, né, na minha questão, no meu sistema, ó, vou até abrir aqui, ó. Essa nota aqui, ó, ela tem que ser do tipo float. Por quê? Porque ela tem casas decimais. Eu não posso deixar ela. Quer ver? Ó? Nesse caso aqui, todas estão coincidentemente inteiras, porque aqui eu pedi para marcar o percentual de acerto na prova. Mas quando eu mudo para nota, aí, ó, por exemplo, ó, esse aluno aqui, ele tirou 1,9, esse aqui tirou 1,8, esse aqui tirou 1,1, esse tirou 0,8, ou seja, a nota de um aluno é um exemplo de uma variável que obrigatoriamente tem que ser numérica, do tipo float. Um outro exemplo é o salário. Salário do funcionário. Pode ser do tipo texto? Não, não pode, jamais. Eu vou fazer cálculo com isso. Tá? Por favor, não esqueçam mais isso. Não esqueçam mais isso. Tá? E a questão foi justamente essa. Ó. Eu perguntava assim, ó, a respeito dos tipos de dados disponíveis na linguagem Python, aponte abaixo a opção que apresenta o tipo de dado a ser utilizado para armazenar o número de telefone em um cadastro. Número de telefone em um cadastro, jamais eu vou colocar do tipo inteiro. Muita gente apontou aqui a letra A, lista. Eu acho que, sabe por que foi? 20% apontou lista. Eu acho que pensou assim, ó, lista telefônica. Ah,
O professor estava querendo me enganar nessa lista telefônica. Ó, ele lembrou da lista telefônica. Só pode. Tudo bem, outros ali, 15% da turma apontou que nenhuma das alternativas anteriores está correta. Próxima. Nessa questão aqui, também teve uma performance semelhante, ó, 85% de vocês acertaram, que eu perguntava assim, ó, aponte abaixo a opção correta que apresenta o tipo de dado mutável. Professor, o que é um dado mutável? O tipo de dado mutável, conforme está lá, vou até mostrar a página do nosso arquivo, que a gente trata disso, ó. Está bem aqui, ó, avaliação 1, vocês vão abrir aqui, ó, avaliação 1, material teórico Python, que é o capítulo, nesse arquivo aqui, não sei se vocês lembram, apresenta o capítulo 1 e o capítulo 2. Lá no capítulo 2, aqui na página, ó, no capítulo 2, na página tipos de dados mutáveis, ó, que beleza, página 33, ó, finalzinho da página 33. Está escrito lá assim, eu vou até dar um zoom para a gente não correr o risco de alguém dizer que não enxergou, ó. Lá na página 33 está assim, ó, o termo imutável refere-se quando um objeto e o seu conteúdo, quando um objeto é imutável e o seu conteúdo é trocado. O objeto anterior é descartado e um novo é criado. Então, o imutável, ele não permite a mudança de valores no Python. O objeto ele é descartado e um novo é criado. Um exemplo é bem aqui, ó. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Um exemplo. Vou declarar aqui a variável num e vou botar o valor 3 nela, tá? Quem, de repente, quiser fazer a mesma coisa aí, só abrir o seu Python e repetir. Olha lá, ó. Tá lá, o valor 3. Eu vou pegar o ID dessa variável num, ó. Vou pegar o ID. Tá vendo que ele finaliza ali com um valor 8376? Olha o que eu vou fazer agora. Eu vou pegar a mesma variável num e eu vou tacar um 5 nela, tá? Vou dar um print aqui, só para a gente ver que o valor dela agora mudou, é 5. Quando eu dou um ID dela agora, olha lá que interessante, o ID mudou. Ou seja, esse é um tipo de dado imutável. Eu não consigo mudar o dado dele. Quando eu peguei um novo valor e coloquei na variável num, o que o Python fez? Ele matou o cara da memória e criou um outro com o mesmo nome. Se eu não me engano, a gente fez um exercício desse na sala de aula. Por favor, me corrija se eu estiver errado. A gente fez um exercício desse, não fez? Que eu lembro que a Leilane até fez uma pergunta a respeito. Ela perguntou na hora, professor, então se eu mudar o valor, mudo o ID? Aí a gente fez esse teste. Eu fiz um exercício, e aí eu até perguntei, eu tenho certeza que a Leilane acertou essa questão. E aí ela disse, realmente acertei. Então, ó, isso é um tipo de dado imutável, tá? E aí eu perguntei lá na questão assim, ó, aponte abaixo a opção correta que apresenta o tipo de dado mutável que caracteriza por ser um conjunto de itens. A alternativa que responde corretamente aqui é a letra C, lista. O tipo list, ele é mutável. A gente até fez esse teste na sala de aula. Você troca o valor dele e o ID da variável continua o mesmo. Ou seja, o Python ele não declara um outro objeto. Ele muda simplesmente o valor do objeto. Mas 10 mais 5, 16% de vocês erraram esse item, apontando que era um conjunto ou apontando que era uma tupla. E isso estava aqui, ó, na página 33 do nosso arquivo. Ó. Página 33 do arquivo.
no finalzinho da página 33. Beleza? Essa questão eu não vou gastar tempo com ela, porque 95% de vocês acertaram, então estou tranquilo quanto a isso. Essa próxima questão aqui, 20% de vocês erraram. É um número baixo, então vou ficar tranquilo também quanto a isso. Essa aqui não. Já essa questão aqui, nós temos que 31,58% da turma errou essa questão. E eu cadastrei ela com nível fácil. Tá vendo aqui o código? Nível 2, ó. Nível da questão 2. Ou seja, eu cadastrei ela como fácil e 31% de você, quase um terço da turma. Então, vamos lá. Vamos ver o que ela fala. Aponte abaixo a opção correta que apresenta o tipo de dado que é também designado como tipo mapeado. Tipo mapeado, não tem jeito, né? É o dicionário. Está lá na página, olha ele falando dele bem aqui, ó. Está na página... Aqui, ó. Página 28, ó. Estou falando do dicionário. Olha o que está falando aqui do dicionário, ó. Também conhecido como tipo mapeado. Um dicionário é uma coleção de pares, chave, valor. Está aqui, ó, no finalzinho da página 28. E aí um terço da turma errou essa questão. Não era para ter errado. Próxima questão. Essa eu não vou perder tempo com ela, porque 95% de vocês acertaram. Parabéns. Ela fala sobre mutabilidade dos tipos inteiro, float e complex. Essa daqui eu preciso falar um pouquinho, porque 26% da turma errou. E essa não era para errar, né? Porque esse exemplo que a gente fez em sala de aula, vocês lembram disso? Além da gente ter feito em sala de aula, é aquela que pede base e altura, aí calcula a área e imprime a área. Além da gente ter feito em sala de aula, olha ela aqui no livro, ó. Ela está na página 29. Inclusive, gente, eu não mudei nada, nem os valores, ó. Eu pensei assim, eu vou deixar até os valores iguais, porque aí o cara vai lembrar, quando ele passar aqui, ele vai lembrar de ter lido isso. Mas não, ó, 26% de vocês apontaram, ó, 21% apontou que, embora a declaração explícita seja necessária na maioria das linguagens, os objetos nesse trecho de programa do algoritmo não foram explicitamente declarados. Eles foram explicitamente declarados ali, ó. Então, não era para ter marcado. A alternativa que responde corretamente a questão é a letra C. O comando da linha 4 é utilizado para exibir na tela o conteúdo do objeto área. Comando print é objeto área, e que nesse trecho do algoritmo possui um erro, pois deveria ser print e colocar área entre aspas. A gente sabe que se fizesse isso, ele iria imprimir o texto área e não a variável área. Essa questão aqui, ó. Eu não acreditei quando eu vi essa questão, viu, gente? Essa questão a gente resolveu em sala de aula. Aí sabe o que eu fiz? Eu habilitei ela para cair na prova. Olha lá, 27% erraram. Alguém me explica aí, hein? A gente fez exatamente esse exercício em sala de aula. Ó, o gabarito da questão é assim, ó, o número identificador da linha 5 e da linha 10 são diferentes porque o objeto minha variável das linhas 1 e 6 são diferentes. Ou seja, realmente eles são diferentes. A gente viu que um objeto do tipo... primeiro a gente declarou minha variável do tipo float, depois declarou minha variável do tipo
inteiro, obviamente, o objeto é diferente. O ID muda. E aí eu coloquei essa questão assim, só para todo mundo gabaritar. Mas, a próxima questão aqui, ela é semelhante, ó. Eu peço para você analisar um trecho de código e aí eu te peço para apontar a alternativa correta. A alternativa correta é: se ao término dessa sequência os comandos for executado o comando print notas Python, será apresentado o resultado 354575. Porque notas Python é do tipo lista, como é apresentado na linha 3, e listas são imutáveis, ou seja, essa é a alternativa correta. Um terço dos colegas erraram essa questão, um terço dos colegas erraram. Então, não pode ficar essa dúvida, tá, gente? Por favor, se ficou dúvida, não deixe de esclarecer. Mas, no geral, olha como eu estou contente. A prova, no geral, foi assim, ó. Geralmente, as questões tiveram um índice de acerto de 65% a 75%. Opa! Nem todas, né? Essa daí, por exemplo, metade da turma errou. Vamos ver por que metade da turma errou. Eu apresento um trecho de código. É porque essa questão ela é difícil mesmo, ó. Eu até cadastrei ela com nível 4. Nível de dificuldade alto, nível 4. Só não é mais alto do que o nível 5, que é muito difícil. Mas eu cadastrei como 4. Por quê? Porque ela fala de atribuição múltipla. O que é atribuição múltipla? Python é a única linguagem que permite isso, tá, gente? Vou até mostrar aqui para não ficar dúvida. Então, ó, o Python eu posso fazer assim, ó. A recebe B, que recebe C, que recebe 1. Então, ó, se eu der um print agora em B, vocês vão ver que ele tem lá o valor de 1. Python é a única linguagem que aceita isso. O nome disso é atribuição múltipla e está aqui na página. Ele está na página. Se alguém aí lembra mais rápido, me fale, mas está aqui na página. Aqui, ó. Finalzinho da página 35, ó. Primeiro exemplo. Os tipos de atribuição em Python. Então, aí está lá. A recebe B, que recebe C, que recebe 1. Aí eu perguntei o quê? Eu dei esse código e perguntei assim, ó, o número identificador da variável x é o mesmo por conta da atribuição múltipla. Ó, que legal. Eu pego aqui, ó. Agora eu vou dar um ID na variável. Eu vou pegar aqui, ó, ID de A e vou dar um ID de B. Observem que eles são idênticos, ó. Por quê? Porque o Python colocou isso aí no mesmo endereço de memória, por conta daquela atribuição múltipla ali, ó. Ele botou no mesmo endereço de memória. E aí eu perguntei justamente isso. Eu falo assim na letra B, ó. Eu falo assim, o número identificador da variável x é tal por conta da atribuição múltipla de variáveis. Porque no enunciado eu dou um ID em y, ó. E aí eu falo que o ID, se eu der um ID de x, vai ser o mesmo. E metade da turma errou essa questão. Exatamente. Essa questão aqui, ó, ela foi anulada porque ela tinha um erro que fazia com que a alternativa correta seria a letra E. O comando apresentado possui ao menos um erro de sintaxe. Ela fala de atribuição. Ela deveria ser. Agora ela já está corrigida, tá? Aí ela já foi corrigida, mas lá na prova ela estava assim, ó. X recebe Y, que recebe Z, que recebe 1, que recebe 2, que recebe 3. Na prova, ela estava desse jeito, ó. E aí, isso dá problema porque nesse caso não funciona. Ela teria que ser assim, ó. X
vírgula y, vírgula z, recebe 1,2,3. Ou seja, quando eu der um print de y aqui agora, olha aqui, ó, o y vale 2. Isso é atribuição posicional. Está onde, professor? Está lá no final da página 35, ó. No final da página 35. Tá vendo? Ó? A, B, C recebe 1,2,3. Ou seja, o A recebe 1, o B recebe 2, o C recebe 3. Lá no final da página 35. A única linguagem que permite isso é Python, tá, gente? Então, essa questão ela foi anulada porque, do jeito que ela estava na prova, ela estava errada. Ela estava x igual y igual z igual 1 igual 2 igual 3. Ela estava completamente errada. Então, um colega de vocês abriu o recurso, eu não lembro quem foi. Quem abriu o recurso dessa questão está aí? Só para eu lembrar. E aí, foi você, Ian, que abriu o recurso? E aí, como ele foi acatado, porque a questão realmente tinha um erro, então, todo mundo que caiu essa questão teve a pontuação. E na sua prova, ela aparece, lá no gabarito, ela aparece assim, ó, essa questão foi anulada, você recebeu a pontuação dela. E, para finalizar, essa aqui foi a última questão. Também teve 1/3 dos colegas erraram essa questão. 1/3 de vocês erraram, que ela trata do seguinte. Ela fala assim, a linguagem de programação Python permite a construção de operações aritméticas utilizando objetos, operadores aritméticos e matemáticas. A respeito desse assunto, aponte a alternativa incorreta. E a incorreta é a que fala que na linguagem Python, os operadores de cálculo de divisão de inteiros e resto da divisão estão definidos e disponíveis para todos os 3 tipos de dados, o que é falso, porque eles só estão disponíveis para o tipo inteiro. Professor, onde é que está isso? Está bem aqui, ó, na página 37. Final da página 37. Ele fala dessa situação. Na página 36, no finalzinho da página 36, ele apresenta os operadores e aí traz a única diferença do Python em relação às outras linguagens do resto do mundo, que é a divisão inteira, que é a barra. Em todas as outras linguagens, vou até abrir aqui, ó, 5 dividido por 2. Eu vou botar aqui, ó, num recebe 5 dividido por 2. Quando eu dou um print de num, ó, ele vai me dizer que num vale 2. E se eu der um type de num, ele vai me dizer que ela é do tipo inteiro. Por quê? Porque uma barra só no Python é divisão de inteiros. E no resto do mundo, todas as outras linguagens, a barra é divisão de real e gera número real. Então, se a gente for aqui na documentação, fala justamente isso. E lá na questão, era justamente esse assunto que eu tratava. Na linguagem Python, os operadores de cálculo de divisão de inteiros e resto da divisão estão definidos e disponíveis para os 3 tipos, int, float e complex. Falso. Eles só estão disponíveis para os tipos. Alguma dúvida, meus amigos? Essa foi a avaliação que vocês fizeram na semana passada. A média da nota de vocês foi muito boa. É o que é normal para a primeira avaliação dessa disciplina. Porque como a gente trata só tipo de dados, variáveis, aí geralmente é assim. A coisa vai ficar mais interessante mesmo nas próximas avaliações. Então, já que não ficou nenhuma dúvida, seguindo o nosso cronograma, no segundo horário agora, a gente vai dar introdução ao assunto da unidade 2, que são estruturas condicionais.